Olá! Nestes primeiros meses, a cotação do real frente ao dólar alcançou os mais baixos valores desde que a moeda foi criada em 1994. Perdeu quase metade do valor. É a moeda que mais se desvalorizou até agora. O que está acontecendo com o real e os investimentos estrangeiros no Brasil? Neste Agenda Econômica, eu recebo Álvaro Villa, operador do mercado financeiro da Messi Investimentos, que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo no mercado e na economia brasileira. Álvaro, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Vamos lá. Álvaro, então, começando direto, por que o real está derretendo no mercado? A gente tem, logicamente, um movimento global que a gente nunca viu antes, né? O mundo foi tirado da tomada, digamos assim, né? Então, acho que nunca houve algo parecido, tá? Então, realmente, o coronavírus, aí, o Covid, trouxe para a gente uma nova dinâmica e isso trouxe uma aversão a risco muito grande por parte dos investidores, né? Então, vários investidores buscaram ficar em moeda forte, né? Logicamente que esse movimento ele foi em vários outros países emergentes e causou realmente uma fuga de capital, digamos assim, e aí o dólar acabou se apreciando bastante contra o real, especialmente, né? Então, de fato, esse foi um movimento global, mas o Brasil acabou sofrendo bem mais do que os outros países, tá? A gente tem uma ideia melhor do que é isso, e para o nosso telespectador também conseguir entender a magnitude, a gente preparou um gráfico aí, que a gente vai mostrar na tela, que é exatamente um gráfico muito simples que mostra aí, é uma linha que mostra aí essa desvalorização do real frente ao dólar. A gente está aqui com um pico de 5,71, mas na verdade o dólar comercial chegou a 5,92, 5,71 é o que ele está nesse dia que a gente está gravando, mas ele chegou a 5,92 e o comercial, que é o das transações financeiras, e o turismo bateu a barreira dos R$6, chegou a quase R$6,70. Por que esse investidor ele vendeu tanto, desvalorizou tanto o real? Por que essa busca por essa moeda mais forte? Por que o real é, nesse momento, uma moeda tão fraca, a mais fraca do mundo desenvolvido? Legal. Assim, realmente a performance do real pegou muita gente de surpresa, né? Foi realmente muito ruim. E aí a gente tem vários componentes. Um desses componentes que eu acho que é extremamente importante é a mudança na nossa matriz econômica, né? Então, hoje, o Banco Central ele se mostra pouco preocupado com o câmbio. A preocupação do Banco Central hoje é a inflação e atividade econômica. Isso eles já deixaram claro várias vezes e até por isso que a gente vem tendo aí sucessivas quedas na taxa de juros. Então, o investidor ele olha para o Brasil hoje, tem uma taxa de juros de 2,5, né, projetada para o fim do ano. E olha para os Estados Unidos e fala, olha, eu posso ter 0 nos Estados Unidos, mas eu vou ter 0 em dólar. E eu posso ter 2,5 em real. Então, assim, esse diferencial... de rendimento, né? Zero de rendimento, mas é em dólar e 2,5 em real. Exato. E aí o investidor fala, olha, eu prefiro ficar em dólar. Então, mesmo que se for para ter 0, no cenário atual, eu prefiro correr para a segurança, né? Então, tem esse movimento, tá? E a gente... Desculpa. Qual é a origem dessa insegurança tão grande? Porque o governo encheu o mercado de dinheiro, encheu os bancos de dinheiro, encheu o mercado financeiro de dinheiro. Esse dinheiro não está na mão dos empreendedores, não está na mão do micro e pequeno empresários, que eles não estão conseguindo crédito ainda. Mas os bancos estão abarrotados de dinheiro. Abarrotados. O mercado está muito líquido, né? Então, inclusive, esse movimento do dólar foi por isso, porque você tem os bancos, tesourarias, fundos, todo mundo com muita liquidez e não tem onde colocar, porque mesmo os ativos em bolsa tem um limite, né? E até o risco está alto, né? Então, mas não era para colocar esse dinheiro nas empresas, dando financiamento? Essa é a grande questão, porque muitos bancos e empresas e tudo mais
não estão querendo tomar o risco. Por quê? Você não tem uma projeção de que o problema do coronavírus ele vai ser bem administrado. A gente está administrando ele muito mal. Então, isso traz uma insegurança muito grande, porque se um agente público fala uma coisa e o outro fala outra, qual que é a regra? Né? Quem faz a regra? Qual regra eu devo seguir? Então, essa insegurança que a gente tem institucional e até jurídica, né? Porque se você tem, por exemplo, a União falando que a regra é uma, que a lei é uma, e aí vem o Estado e fala, olha, agora a lei, na verdade, quem fala se vai ter lockdown ou não é o Estado, e vem o STF, essa coisa toda, o que acaba acontecendo é que o investidor ele não tem visibilidade no médio e longo prazo, e aí ele não vai colocar o capital em risco, não vai tomar esse risco. E aí ele acaba preferindo colocar o recurso em algo que seja isento, que dê para ele tranquilidade, digamos assim. Então, de certa forma, você já me respondeu uma pergunta que eu gostaria mas eu gostaria de formatar assim, de uma forma mais clara. O que nesse momento de derretimento do real, qual é o percentual de responsabilidade da pandemia mesmo, da Covid-19, e qual o percentual de responsabilidade da condução da política econômica nessa crise? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho melhor isso aí. Legal. Isso é algo bem importante, né? Porque a gente está fazendo uma série de pacotes econômicos, né? Uma série de pacotes de estímulo, e a gente não está colocando qual vai ser a contraparte disso. Né? A gente viu aí a equipe econômica tomando alguns reveses, né? na aprovação das contrapartes. Né? Então, a gente acaba criando um problema fiscal muito grande lá na frente, porque hoje a taxa de juros está chegando próximo de zero. Mas se a gente continuar ampliando nosso endividamento sem contraparte, já a gente vai ter que começar a aumentar a taxa de juros numa taxa muito maior. Isso causa uma deterioração no nosso fiscal gigantesco, ou seja, nosso orçamento está estourado. Tá? Então, se por um lado a gente tem realmente o risco aumentando no Brasil por conta do coronavírus, a gente não tem hoje o governo pensando assim, olha, precisamos fazer medidas de curto prazo, mas no longo prazo a gente precisa pagar essa conta. A gente não está tendo a contraparte, né? Então, isso gera uma insegurança no mercado de como vai ser o Brasil daqui 5 anos, por exemplo, né? E é isso que o mercado está olhando. Como vai ser o Brasil daqui 5, 10 anos? Não o Brasil do fim do ano. O Brasil do fim do ano não importa muito para o investimento, né? O que importa é se o Brasil vai estar bem daqui 5, 10 anos, tá? Então do planejamento de médio e longo prazo, é isso? Quer dizer, estamos fazendo isso aqui agora, mas no fim do ano vamos fazer, não dá para saber se a gente tem Covid ou não, mas daqui a um ano estamos fazendo isso, daqui a 2 anos isso, é isso que está faltando? Perfeito. O que falta é clareza, assim, olha, se a gente tiver a curva do Covid nesse aspecto, a gente vai tomar tais medidas e a gente vai pagar essas medidas, né, com esse recurso. A gente vai ajustar dessa ponta para cobrir isso aqui. Então, e a gente não tem isso. A gente está falando, olha, hoje a gente está mal, então vamos fazer esse pacote aqui. Se amanhã piorar, e amanhã a gente vê o que faz. Mas como vai pagar esse pacote de hoje? Daqui 2 anos a gente vê como vai fazer. E se a taxa de juros estiver 10% de novo? A gente vê o que faz. Então, assim, não tem nenhuma clareza, nem institucional, como eu disse, né, as regras, a gente não sabe quem manda, então é um problema seríssimo, né? E a gente não tem clareza de planejamento. Né? A gente não tem assim, olha, vamos fazer isso, tem essas ferramentas que a gente pode fazer, que a gente está estudando, e é isso que, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos têm tentado deixar claro lá, né? Quais são as possíveis ferramentas que eles podem trazer e quando eles vão acionar essas ferramentas, né? Então, isso é muito importante, porque aí os investidores, os empresários, eles conseguem criar um planejamento, né? Porque senão não tem como. Entendi. Você falou desse bate-cabeça aí de não se sabe que o governo federal diz uma coisa, cada estado diz outra.
o que os estados, em geral, estão em contraposição com o governo federal. O governo federal diz, vamos todo mundo voltar a trabalhar, isso é uma gripezinha, e os governos estaduais dizem, então, as pessoas estão morrendo aos quilos, vamos fechar e depois a gente organiza. O que o mercado considera que seria a decisão apropriada nesse momento? O que você percebe nisso dos investidores? Assim, a gente tem que lembrar que o mercado, ele leva apenas em consideração aspectos econômicos, né? E também, muitas vezes, o mercado pode deixar de lado alguns aspectos sociais que impactam o econômico no longo prazo, né? Isso é uma falha de mercado, isso já é estudado e a gente sabe que existe, né? Então, hoje, assim, se o governo falar assim, vamos voltar todo mundo, no aspecto econômico, sem dúvida, seria melhor. No aspecto estritamente econômico de curto prazo, tá? Só que, por um outro lado, e a gente já viu isso várias vezes acontecendo, o mercado pode ter uma reação muito positiva no curtíssimo prazo e depois ele deteriorar muito, depois de 1, 2 anos. A gente já viu isso acontecendo, né, algumas vezes. Por quê? Porque se as pessoas começam a morrer em altas taxas, né, que realmente é o que se projeta, se a gente sai da quarentena, o que acaba acontecendo é uma insegurança social muito grande. Então, as pessoas não vão consumir no longo prazo. Elas podem até consumir um pouco agora no curto prazo, mas no longo prazo você tem um impacto econômico gigantesco, porque elas deixam de confiar umas nas outras. Na rua, você não vai para um restaurante sabendo que você pode morrer, né? Você não vai para o shopping, você não vai. Agora, se o problema estiver resolvido, aí você vai, né? Mesmo então, que o shopping abrir, que o restaurante abrir, que o comércio todo abrir as portas, você acha que não vai ter consumidor nesse momento? Enquanto não resolver. Hoje, no curtíssimo prazo, a gente pode até ter um consumo, porque eu acho que a gente não está tendo a disciplina que deveria estar tendo com relação ao Covid, né? Mas eu acho que e até porque a gente está, de certa forma, controlado, né? Ainda não explodiu, a gente não colapsou, até porque as medidas estão tendo algum efeito. Mas acho que se a gente colapsar e as pessoas começarem a ter um problema, ver que o problema é sério, aí, mesmo voltando, elas não vão consumir, não vão para o shopping. Tá? Vamos dar uma olhadinha? Eu queria comparar um pouquinho, a gente falou dessa desvalorização do real, mas eu queria dar uma olhadinha, a gente montou um outro gráfico, que é a desvalorização do real frente a outras moedas. Há uma cesta de moedas que normalmente se fala no mercado internacional, a gente vai mostrar essa arte aí na tela, esse gráfico aí na tela. Então, essa linha em vermelho é aquela linha do gráfico anterior, que é a desvalorização do real frente ao dólar. Essa linha aí em verde é a desvalorização, é o valor do dólar frente a uma outra cesta de moedas. A gente vê que a gente está bastante desvalorizado. Eu queria que você nos falasse um pouco dessa cesta DXY, dessa cesta de moedas, o que ela significa no mercado internacional e por que a gente está tão pior, né? O fato de estar acima significa que a gente está muito pior. Por que a gente está tão pior do que outras economias, outras moedas? Excelente. Bom, essa cesta, ela basicamente vai olhar as moedas que tem aí praticamente 80% do fluxo de moedas internacionais, tá? Então, tem um pouco de euro, um pouco de franco suíço, dólar australiano e etc. Então, a gente vê nitidamente que o dólar ele se valorizou, sim, não dá para negar, tá? Mas a gente ficou muito para trás. Por quê? A maior parte dos países buscou fazer um planejamento, buscou fazer a quarentena, né? Porque viu que o resultado poderia ser muito grave, né? E hoje já começa a voltar e tem como pagar a conta dessa quarentena. Então, está com mecanismos de como pagar a conta dos pacotes de curto prazo, mas tem instrumentos de longo prazo para ter receitas e cobrir isso. Tá? Então, a gente ficou muito para trás nesse sentido. Né? E acho que é bem importante olhar que, como a gente não tem regras claras, a gente não sabe até onde o Covid vai no Brasil.
né? E aí a gente tem que olhar para um outro aspecto, que a gente teve uma série de problemas, e aí é do aspecto econômico e de comércio, né? A gente viu nos últimos meses o governo batendo muito de frente com a China, que é nosso principal parceiro comercial, né? Para quem a gente talvez exporte mais commodities hoje ainda, Sim, né? é o nosso maior consumidor, né? Nosso maior consumidor, exatamente. Então, isso, quando a gente olha assim, poxa, a China sofreu bastante, mas ela resolveu o problema rápido, né? Então, ela vai começar a consumir. Só que a gente está com uma relação diplomática não muito favorável para a gente. Então, o aspecto econômico Brasil já é ruim. Aí, commodities está ruim porque a atividade mundial está baixa. A gente tem pouco planejamento em relação aos nossos pares, acaba que a gente tem uma deterioração muito pior, né? E lembrando que o Brasil tem uma correlação muito forte com commodities, e as commodities sofreram bastante, petróleo, por exemplo, né? Então, essa deterioração do real, ela incorpora tudo isso, né? O real, ele absorve todos esses choques, tá? Então, se a gente está bem pior em relação aos outros países, é por conta disso. Nosso aspecto econômico de médio prazo, ele não está projetando algo interessante, algo bom. A gente pode ter aí esse ano uma queda de 6% do PIB, já é nosso cenário base, né? E pode piorar. E não quer dizer que ano que vem a gente vai recuperar 6%. A gente está falando de crescer ano que vem 2%, tá? Apesar de ter caído esse ano 6%. Então, nosso aspecto econômico ele é ruim. Tá? Então, vocês estão estimando essa queda, a gente está em maio ainda, né? A gravação do programa é feita em maio. Vocês estão estimando uma queda de 6% no PIB brasileiro até o fim do ano? Até o fim do ano, exato. E um crescimento de 2% em 2021. Exatamente. Esse é quase, porque se a gente já viu, o FMI, por exemplo, falou numa queda de 5,6%, mas a gente já viu alguns analistas de bancos, de alguns dos 5 maiores bancos do país, falarem em uma queda de até 10% no PIB. Vocês estão trabalhando com 6%. Com 6%, mas sujeito à revisão, assim, porque se a gente... E esse é o grande problema, né? De quando você tem duas regras diferentes, né? As pessoas não estão começando aos poucos a não respeitar a quarentena. E isso pode começar a aumentar a taxa de internação, a taxa de ocupação em UTIs, e a gente começar a ter que alongar a quarentena. Então, se a gente não faz a quarentena bem feita, ela vai sendo alongada. E isso vai trazendo um impacto pior na economia, tá? Então, hoje a gente está colocando como cenário base aí a gente ficar ainda de quarentena mais um mês, aproximadamente, né? Mas se o cenário começar a se deteriorar, a gente pode ficar até agosto. Não tem limite, né? Quando se fala do custo de vidas, é um custo que tem que pagar, não tem como. Certo. Assim, e outra coisa que a gente está vendo também, países que já estão começando a sair, a China entre eles, a França, que às vezes eles fecham de novo uma cidade, um lugar. A França abriu escolas, mas nessa semana, nos últimos dias mesmo, já fechou de novo em uma das cidades 70 escolas, porque teve um caso de Covid entre as crianças. Sim. Isso a gente vai ver por um bom tempo, né? Enquanto não tiver uma vacina, tá? E a vacina ela vai demorar, não é só achar a vacina, né? Pensa que para vacinar o mundo, a gente precisa produzir pelo menos 7 bilhões aí de vacinas, né? E entregar isso. Quanto tempo demora para produzir esse volume todo, né? É muita coisa. Tem toda a questão logística e tudo mais. Então, o nosso cenário base é que a questão do coronavírus só vai se resolver quando todo mundo pegar. Né? Então, ou for vacinado. Pegar ou for vacinada. O vacinado vai demorar, se achasse hoje, vai demorar pelo menos um ano, nossa estimativa. Para todo mundo pegar, demora 1 ano e meio, 2. Né? Então, para a gente conseguir todo mundo ser imunizado sem colapsar o sistema de saúde, muita gente sofrer, morrer, a gente precisa de tempo. Então, mesmo que a quarentena volte, vai ser
nesse processo por um tempo, de um ano pelo menos, de vai, volta, vai, aí aumentou o número de casos, volta, né? E também regiões isoladas. Vamos voltar um pouquinho para a questão do mercado financeiro, para essa reação do mercado financeiro. A gente tem aí o governo apostando, anunciando que tá, né, já investiu o que poderia investir, não pensa em expandir essas, por exemplo, a renda básica emergencial para as pessoas desvalidas, porque tem aí uma previsão de um déficit bastante grande nas contas internas, nas contas públicas, e o governo está contando, o ministro Paulo Guedes está falando em privatizar tudo, inclusive Banco do Brasil, parte da Caixa Econômica Federal, porque acredita que são investimentos estrangeiros que vão fazer com que a economia do país volte. Ao mesmo tempo, a gente vê esses investimentos estrangeiros caindo com essa fuga de dólares, né? O que é que vocês estão esperando? Com o que é que vocês estão trabalhando? Estrangeiros vão voltar a investir, vão comprar Petrobras, vão comprar Banco do Brasil, vão comprar a Caixa Econômica, vão comprar tudo que o governo decidir vender? O Brasil, a gente, assim como a quarentena e várias outras coisas, a gente tenta ir para um lado, mas a gente não veste a camisa, digamos assim, né? Então, qual que é a grande questão, né? Quando a gente foi fazer uma agenda liberal, e tipo, olha, agora vamos buscar aí uma agenda mais para o liberal, né? Mais de direita, digamos assim, né? A gente fez, só que ao mesmo tempo a gente não fez ela completa, a gente não mudou questões que são muito importantes, que é de regulação, né? Questões que são institucionais mesmo, de legislação e etc. A gente teve alguns avanços, né? Mas a gente não fez o pacote completo. Então, o que acontece, né? Apesar de a gente ter tido uma melhora nos mercados, ter tido um avanço, a gente não consegue brilhar o olho do estrangeiro, né? Um exemplo disso foi o leilão dos campos do pré-sal da Petrobras, né? Que não teve demanda estrangeira. Então, foi ali o governo percebeu que tinha um descompasso, que não era tão fácil. Não é só falar, vamos privatizar e agora o Brasil virou o país do futuro. Não, tem que fazer o dever de casa, tem que mostrar que aqui a regra ela vale, e não vale por 1, 2 anos, ela tem que valer por 30, 50 anos. Não dá para cada mandato a gente ficar mudando a regra, né? Então, isso tira muito o apetite do investidor estrangeiro quando fala de Brasil, tá? Falando de privatizações, acho que elas podem ter um bom sucesso, porque os nossos ativos eles estão super desvalorizados, né? Tem coisa muito boa, tem empresas que são extremamente rentáveis, nosso mercado consumidor é gigantesco, né? E o Brasil tem uma economia que ela é uma economia aberta, é uma economia de mercado. Infelizmente, a gente faz aquela economia de mercado tupiniquim, né? Que não é nem para lá e nem para cá. Então, a gente acaba falhando muito em alguns quesitos, e por isso que eu acho que a gente é muito subprecificado em relação ao nosso potencial, né? A gente tem um potencial gigantesco que a gente não aproveita porque enrosca em muitos detalhezinhos que muitas vezes são até burocráticos, tá? Então, não consegue ter um mercado financeiro mais organizado e mais valorizado. Explica um pouquinho aí por que a gente só tem, por exemplo, 5 bancos, né? E eles são bancos brasileiros. Quando a gente teve na década de 90 uma mega abertura, veio um monte de banco estrangeiro. Como é que isso... mas os bancos são hoje as ações das mais valorizadas, né? Na Bolsa, aí, com que você opera. Por que a gente está nessa ciranda aí que não vai para lugar nenhum? Sim. O grande problema, mais uma vez, né, esbarra na questão regulatória. Então, se a gente for parar para pensar, ali nos anos 90 a gente veio um monte de banco estrangeiro, né, e quebraram. Porque o Brasil é um país muito difícil. Esse é o grande problema de abrir uma empresa, o estrangeiro abrir empresa no Brasil, só para ele entender a tributação é um grande problema. E aí ele entende a tributação, ele precisa de um departamento tributário inteiro, né, para poder... e ainda toma um processo depois, né? Então,
para os bancos foi algo muito parecido. Nossa regulação ela não é tão clara, o mercado financeiro tem ainda mais na época, né, 15, 20 anos atrás, ele era bem menos líquido e muitos bancos quebraram, tá? Por questão de, poxa, muda a regulação daqui, aí o governo ajuda o banco que é preferido, mas não ajuda o outro. Mas os bancos são as empresas mais rentáveis do Brasil. Os bancos no Brasil são os mais rentáveis do mundo. Do mundo. Os 5 maiores bancos do Brasil são os mais rentáveis. Mas o problema é que qualquer banco novo, pequeno, né, ele não é tão rentável. Então, o Brasil é um país muito difícil para dar crédito, por exemplo, né? Você tem uma questão regulatória, você tem uma questão social também, cultural, que dificulta muito, tá? Então, isso a gente, com esses gargalos, tá? Essa dificuldade, o custo Brasil, né? A gente acabou criando um mercado super concentrado, é um oligopólio, né? Qual seria, então, a primeira mudança regulatória que vocês acham que é importante? Seria a reforma tributária? E qual reforma tributária? A reforma tributária, ela tem que partir mais do pressuposto ali de simplificação. Hoje a gente tem tributo pra caramba, né? A gente tem poucos impostos, mas muitos tributos, várias contribuições, contribuição daqui, dali, cada estado opera de um jeito, produtos que são, cada produto é de um jeito, aí tem produto que tem incentivo, o outro não, mas se você vender tal produto numa região, você tem um outro incentivo. Assim, isso traz uma complexidade gigantesca, né? E aí, quando o estrangeiro olha, pegando o gancho ali que a gente estava conversando, né, sobre por que o estrangeiro não entra, ele fala, poxa, tá bom, então deixa eu calcular aqui meu custo tributário. Ele não consegue chegar na conta final, porque cada parte da produção tem um tributo diferente, né? Então, primeira coisa é a simplificação, tá? Uma outra coisa que é extremamente importante, que também vai em conjunto com a simplificação, é um imposto progressivo, né? A gente tem um imposto sobre consumo gigantesco e um imposto de renda que é baixo, imposto sobre patrimônio, sobre herança, né? Então, isso causa uma concentração de renda muito grande, é um processo inflacionário e também causa desigualdade social, tá? Então, olhando hoje, qual seria a melhor reforma tributária que poderia ter? É uma reforma tributária que onere menos o consumo e isso traga mais incentivos, inclusive, para se produzir mais, porque vai ter mais consumo, né? E uma tributação maior sobre a renda final, né? Sobre o lucro. Para a gente fechar, a expectativa com relação ao dólar neste primeiro semestre, vamos devagar, curto prazo, neste primeiro semestre, até o fim de julho. Até o fim de julho, a gente ainda acredita que o dólar deve se manter forte, tá? É difícil falar num número, né? Porque tudo está mudando toda semana, né? Mas a gente acredita sim que dólar pode ir para 6, pode ir para cima de 6, inclusive, sem problemas. Uma vez que a gente está em recessão, demanda está baixa, a inflação está abaixo da meta. Então, o Banco Central pode continuar cortando juros e isso joga o dólar lá para cima, tá? Então, pode continuar. Tá, quando você diz sem problema, é com muito problema para a gente, mas sem dificuldade para o dólar subir. Sem dificuldade para o dólar subir, tá? Exatamente, é um problema para a gente, exato. Tá bom. Álvaro, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever esse programa, indicar para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. E também, se quiser mandar alguma mensagem aí para a Agenda Econômica, escreva para o e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Muito obrigada e até o próximo.